Os oficiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de proteção do governo, que criminaliza a oração silenciosa e outras ações que possam influenciar a decisão de uma pessoa dentro de 200 metros de uma clínica de aborto. Pessoal, eu trago um vídeo muito importante aqui no canal. Eu trago mais um vídeo do vice-presidente dos Estados Unidos, ele declarando aos europeus que eles fizeram um grande erro em proibir as pessoas de orarem e irem à igreja. Gente, eu não vim aqui falar sobre política, mas eu vim falar de uma pessoa que é cristã, católico, que está declarando a países que estão proibindo as pessoas de orarem. Isso é muito sério e nós temos muito que aprender sobre isso. Gente, é por isso que a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Está acontecendo uma revolução nos Estados Unidos, o presidente está revolucionando o país e o vice-presidente também. O presidente, ele disse que ele é protestante, Donald Trump, e o vice-presidente, ele é católico. Então, ambos são cristãos e estão trazendo o cristianismo de volta aos Estados Unidos. Estão aprovando orações nas escolas. O Donald Trump tem um vídeo aqui no canal em que ele endossa a Bíblia dos Estados Unidos. Então, não é sobre a política, é sobre trazer Deus de volta para o país, algo que eles perderam. Eles mesmos é que colocaram toda aquela política que não diz respeito à palavra de Deus no país. É claro que o governo que veio antes deles, é claro que eles que permitiram, eles abriram a porta do inferno para que esses males entrassem no país. E agora eles estão posicionando de uma forma que estão convidando Deus para que o mal saia. E me chamou muita atenção essa exortação que o vice-presidente, o J.D. Vance, fez aos países europeus, que estão proibindo as pessoas de orarem. Gente, isso é muito sério. Olha, tem pessoas que estão indo para determinados lugares, estão orando em pensamento e já estão sendo processadas. Então, o vice-presidente, na primeira oportunidade, assim que tomou posse e foi falar aos europeus, ele citou isso. Eu vou colocar um trecho desse vídeo aqui para vocês. Mas, antes de colocar esse vídeo, eu vou colocar na sequência o vídeo do vice-presidente falando de como ele se voltou ao cristianismo. Número 2, eu vou colocar o segundo vídeo que ele exorta os europeus que estão impedindo as pessoas de orarem. E número 3, eu vou colocar aqui um vídeo onde o Donald Trump assinou um decreto que estava liberando uma mulher e várias outras pessoas que estavam orando em determinados lugares, e o governo anterior, o governo do Joe Biden, ele prendeu essas pessoas. Então, o Trump, assim que assumiu no início de janeiro, ele assinou para que essas pessoas fossem livres, foram perdoadas. E você vai ver que é um momento de muita comoção. Então eu trago esse vídeo para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos ter conhecimento e saber o que as pessoas que são líderes estão fazendo. Gente, em o nome de Jesus, que no nosso Brasil Deus também venha, reine e faça uma obra de limpeza, em o nome de Jesus, tirando todo o joio, e em nome de Jesus, atuando no nosso país com justiça, com equidade, em o nome de Jesus. Então eu vou colocar esses vídeos aqui na sequência. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E ao final desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Então, você está preparado? Então vamos lá, acompanha comigo aqui todos esses vídeos. Eu fui criado, como mencionei ontem à noite, pela minha mãe, que apesar do fato de amar a palavra, era uma mulher de fé cristã muito profunda. E você sabe que ela era, de certa forma, o que você pode chamar de sem igreja. Fomos à igreja talvez 1 ou 2 vezes, um mês, às vezes menos, às vezes mais, mas ela lia a Bíblia todos os dias, ela orava todos os dias. Ela adorava assistir Billy Graham sempre que ele estava na TV. E essa foi realmente a minha introdução à fé cristã. E uma das coisas que eu aprendi, uma das coisas que tentei corrigir, e eu amo em meio a tudo isso, não é uma crítica, mas enquanto eu realmente acreditava, e acreditava apaixonadamente,
Havia algo um pouco superficial na minha fé. Quando eu era criança, e então, como muitas crianças que você conhece, eu fui para o exército, para a faculdade de Direito, e em algum lugar ao longo do caminho, aquela fé que se desenvolveu e estava germinando meio que evaporou. E então, quando eu estava na faculdade de Direito, comecei a me chamar de ateu, e havia certa arrogância nisso. Eu acho que havia essa ideia de que eu era inteligente e sábio, e eu sabia coisas que minha avó nunca soube. E eu acho que a arrogância motiva muito, francamente, da cultura secular em nosso país hoje. Mas para mim, o que realmente me trouxe de volta a Cristo foi encontrar minha esposa, e me apaixonar e pensar no que me era exigido como marido e como pai. E quanto mais eu pensava sobre essas questões mais profundas, mais eu pensava que havia sabedoria na fé cristã, que descartei completamente. E completamente havia ignorado, mas foi relevante para as questões que foram apresentadas na minha vida, como marido e pai. E assim é engraçado, minha esposa, apesar de não ter sido criada cristã, ela fez essa observação para mim quando nosso filho tinha cerca de 1 ano, e comecei a ir à igreja. E ela disse: o que você sabe, isso não é realmente minha coisa e eu não tenho experiência nisso, mas há algo sobre se tornar cristão que é muito bom para você. Há algo sobre pensar sobre a fé cristã, há algo sobre praticar a fé cristã, que te torna mais paciente com nosso filho e torna você um pouco mais indulgente quando estou mal-humorado depois de um longo dia. E eu percebia que é isso que ela estava descrevendo. Ela não tinha um vocabulário para descrevê-lo. Isso é graça. E uma das minhas crenças realmente fortes é que graça não é essa coisa que acontece instantaneamente. Isso foi talvez algo que eu acredito que quando eu tinha 15, 16 anos, e eu acho que graça, do jeito que eu entendo, é algo que acontece ao longo da vida, mas de maneiras grandes e pequenas. Se você praticar sua fé, se você orar, se você pensar sobre o que isso requer de você, então Deus te torna um pouco melhor a cada dia. E isso, para mim, foi a maior lição e a maior bênção da minha fé. Eu olho para a Suécia, onde há 2 semanas o governo condenou um ativista cristão por participar de que resultaram no assassinato de seu amigo. E como o juiz, em seu caso, notou de forma arrepiante, as leis da Suécia para supostamente proteger a liberdade de expressão não, de fato, concedem, e estou citando, um passe livre para fazer ou dizer qualquer coisa sem correr o risco de ofender o grupo que sustenta essa crença. E talvez mais preocupante, olho para nossos muito queridos amigos, o Reino Unido, onde o retrocesso dos direitos de consciência colocou as liberdades básicas dos britânicos religiosos, em particular, na mira. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, do crime hediondo de estar a 50 metros de uma clínica de aborto e rezar silenciosamente por 3 minutos, sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas orando silenciosamente sozinho. Depois que a polícia britânica o avistou e exigiu saber pelo que ele estava rezando, Adam respondeu simplesmente que era em nome do filho não nascido que ele e sua ex-namorada haviam abortado anos antes. Mas os oficiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de proteção do governo, que criminaliza a oração silenciosa e outras ações que possam influenciar a decisão de uma pessoa dentro de 200 metros de uma clínica de aborto. Ele foi condenado a pagar milhares de libras em custos legais para a acusação. Agora, eu gostaria de poder dizer que isso foi um acaso, um exemplo isolado de uma lei mal escrita sendo aplicada contra uma única pessoa. Mas não. Em outubro passado, há apenas alguns meses, o governo escocês começou a distribuir cartas aos cidadãos cujas casas estavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, avisando-os de que até mesmo a oração privada dentro de suas próprias casas pode equivaler a violar a lei. Naturalmente, o governo incentivou os leitores a denunciar qualquer cidadão suspeito de cometer crime de pensamento. Na Grã-Bretanha e em toda a Europa, temo que a liberdade de expressão esteja em declínio. E no interesse da comédia, meus amigos, mas também no interesse da verdade, admito que às vezes as vozes mais altas a favor da censura não vieram de dentro da Europa, mas de dentro do meu próprio país.
onde a administração anterior ameaçou e intimidou empresas de mídia social para censurar a chamada desinformação. E tudo isso está acontecendo também com o novo governo dos Estados Unidos. A posse de Donald Trump tem causado uma reviravolta nos Estados Unidos e também no mundo. Essas pessoas que estão sendo soltas têm ligação com a posse de Donald Trump, que está concedendo perdão também a pessoas que foram presas de forma que não agrada ao governo dele. Eu vou colocar aqui daqui a pouco um vídeo de uma mulher cristã que foi presa, que estava lendo a Bíblia em frente a um local, a um estabelecimento, e ela foi presa no governo do Biden. E o Trump assinou o perdão e a soltura de 23 pessoas que estavam presas. Gente, é um momento de muita comoção, um momento de muita alegria. Essa mulher que eu vou colocar aqui agora, ela voltando para a sua família, para o seu esposo, para ali o seu bebê. Gente, é um momento de muita comoção. Look at mama. Look at mama. Look at us. My Google. I got your jacket. Let me take it. Here. Woo! Go, 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 go. Go ahead. You still smell good. You still smell good. It don't matter if you're in the pit of hell. No. Somebody gonna smell good. Never. Girl, you know how you stink. It's the color. My baby. I can't hold on my baby. Oh my God. Google. You miss your mommy? You miss your mommy? I miss you. I miss you so much. I miss you, Goo. Give me a kiss. Y'all. Oh my God. I'm home. I'm free. I'm free, y'all. I'm free. I'm really free. Thank you, Jesus. The Lord is good. The Lord is good. Right, boo boo? Oh, Jesus. Let me get in the car. Let's go. Yeah, it's so cold out here. Alright, we out. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe também o seu like, não se esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.